Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, agradeço mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, e depois a oportunidade que o Sheikh me deu de falar de mais uma figura importante de Karbala, daqueles que foram companheiros de Imam Hussein, que lutaram ao seu lado com todas as suas forças, como alguns morreram como soldados, alguns lutaram simplesmente como pessoas ali que estavam a mais, mas que estavam com aquela força de lutar. Alguns eram crianças e lutaram com todas as suas forças, simplesmente para que pudessem proteger a religião de Deus, para que pudessem proteger o imã abençoado, cuja a maior missão para todos nós é sempre a luta contra a tirania, a luta contra todas as desigualdades, a luta pela justiça, seja em qualquer lugar que estivemos. Essa luta, ela deve permanecer até os dias de hoje, de toda e qualquer forma, contra a injustiça e contra a desigualdade. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa muito importante, não só naquele tempo de Karbala, mas que também foi em outros tempos depois. Ele tinha o nome de um grande homem, era um dos filhos de Imam Hussein, que levava o nome de seu avô, e também foi o nosso quarto imã, logo após a morte de Hussein, que foi o nosso imã Ali, chamado também por muitos outros nomes, principalmente os nomes de Assajad, que é aquele que fica prostrado, e também o nome de Zainul Abedin, que é um nome que eu prefiro mais chamá-lo, porque esse nome, que significa a formosura dos devotos, na minha opinião, é um nome que exprime muito mais as suas características, as suas colocações, do que um nome Assajad ou qualquer outro. Não que ele não fosse outros, mas esse exprime muito mais o que era o seu caráter, que era um homem tão exemplar que ele não precisava falar para poder ensinar as pessoas, ele ensinava simplesmente se mexendo com os seus exemplos. Era tamanho a sua formosura que quando ele libertava os seus escravos, eles não queriam ser libertos, queriam continuar com ele, amando e juntamente com ele. Quando estava em Karbala, ele não lutou, Deus o protegeu da desgraça muito grande que seria a sua morte, colocando-o doente e na cama. Assim ele não lutou. Não lutou, mas não porque ele mesmo não queria, porque ele queria proteger o seu pai com toda a força. Quando o imã estava simplesmente saindo com o seu cavalo para terminar a luta, ele gritou: não há mais ninguém aí que possa ajudar, possa lutar contra aqueles para me proteger, para proteger o filho do mensageiro de Deus. Ele simplesmente pegou e levantou e pediu a espada e a muleta, porque ele queria lutar contra aquele exército. Mas o imã, que era o imã daquela época, foi e pediu diretamente a ele. E ele, extremamente obediente, não foi à luta, porque ele estava muito doente, e também por pedido do imã, que é uma mostra de exemplo de como nós devemos também ser obedientes ao imã de nossa época, como eu falei no meu primeiro discurso, que eu falei claramente que devemos obedecer ao imã Mahdi, que é o imã de nossa época. O imã Zainul Abedin era um grande homem. Ele não lutou, ficou protegido por causa de sua doença e foi acamado. Quando a batalha acabou, que já tinham matado o nosso querido imã, os soldados amaldiçoados de Yazid, que estavam ali, eles foram até o acampamento. Nesse momento, Ruqayya, uma das filhas de Imam Hussein, foi correndo até o corpo de seu pai e se jogou sobre ele que estava na terra, chorando muito. Chorou tanto, mas ela chorou tanto, que os seus olhos ficaram inflamados. E ela ficou doente naqueles olhos. Durante todo o tempo que a seguiu daquele momento, ela não conseguia abrir os olhos, ficou com os olhos muito doentes. Ela passou todo o caminho para Damasco com aqueles olhos muito inchados de dor e de doença. Naquele momento, eles foram privados de tudo que tinham e seriam levados para Damasco,
numa viagem muito, mas muito pesarosa, com muitas dificuldades. Todas as dificuldades que nós passamos atualmente não é nada, absolutamente nada, comparado àquelas que os imãs sofreram, principalmente esses que foram imãs Zainul Abidin, conduzindo a sua família como prisioneiros através de mais de 1000 quilômetros até entre Karbala e Damasco. Quando chegou em Damasco, o imã e outros demais familiares foram colocados à frente de Yazid. Porém, eu gostaria de, antes de lembrar dessa passagem de Damasco, eu gostaria de lembrar de uma simples passagem, que é uma frase do imã Zainul Abidin, que marcou muito a minha vida, e eu gostaria de falar ela para vocês. Enquanto eles estavam passando no caminho para Damasco, eles foram presos dentro de um mosteiro. E um determinado monge o interrogou naquele momento. Então o que ele disse? Ele chegou para o imã e perguntou assim: ó imã, qual para a sua religião é o melhor ato para Deus? Quais são os melhores atos para Deus? O imã respondeu o seguinte: os melhores atos são aqueles que agradam a Deus, mas não existe ato maior do que conhecer a Deus e ao seu mensageiro. Nós devemos sempre buscar o conhecimento de Deus, e principalmente nós que entramos hoje no Islã, esse é o principal, porque esse é o que nós estamos aqui, porque nós conhecemos a Deus, porque nós conhecemos o seu mensageiro. Mas essa é a parte inicial. Devemos sempre buscar a conhecer mais o nosso mensageiro e Deus, porque isso vai ser sempre a melhor das ações. Essa é a melhor das ações para nós. Quando o imã Zainul Abidin chegou, ele enfrentou diretamente Yazid na corte, e eu gostaria de ler o discurso que ele fez à frente de Yazid, o provocando. Mas eu não quero ler ele simplesmente aqui para que vocês aí na frente, que estão à minha frente, simplesmente observem eu falando. Eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça de vocês e tentassem viajar um pouquinho àquele tempo, a tentar colocar na frente de vocês a forma, o desafio que foi simplesmente colocado para o imã naquele momento, e para ele se apresentar. Eu vou ler esse discurso, é um discurso muito conhecido, provavelmente muitos de vocês já leram ele, ou também provavelmente já o ouviram, não só sua versão em português, mas talvez sua versão em árabe também. Mas eu gostaria de recitá-lo porque é um discurso muito conhecido e muito forte. Quando Yazid chegou, ele tentava de toda forma maltratar o imã Hussein, xingar a sua família e xingar a família do imã Ali, dizendo-os e lutando, cutucando a sua cabeça, que estava exposta na sua frente, em cima de um baú, com um pedaço de vara. Então o imã Zainul Abidin, ele disse o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente misericordioso. Então, aqueles que me conhecem já sabem as minhas ações, mas aqueles que ainda não sabem, eu vou me apresentar. Eu sou filho de Meca e de Mina, filho de Zamzam e Safa. Eu sou filho daquele indivíduo magnânimo que levantou a pedra negra com sua capa. Sou filho do melhor peregrino, daquele que, numa noite, foi levado da Masjid al-Haram até a Masjid al-Aqsa. Eu sou filho daquele a quem Deus fez revelações. Eu sou filho de Hussein, que foi martirizado em Karbala. Eu sou filho de Muhammad al-Mustafa. Eu sou filho de Fátima Zahra. Eu sou filho de Ali, o leão de Deus, aquele que era pai dos dois melhores filhos, Al-Hassan e Al-Hussein. Eu sou filho de Hadija al-Kubra. Eu sou filho daquele que foi afogado no seu próprio sangue. Eu sou filho de Hussein.
Nesse momento, o imã não se aguentou mais. Chorava tanto que acabou se debruçando sobre a cabeça de seu pai. Não só ele, todos naquela corte estavam chorando, chorando muito, entristecidos. Naquele momento, a dor era tão forte, mas os milagres também foram tão grandes, que Rucaia, que no início que estava com os seus olhos inflamados, as suas lágrimas conseguiram curar a sua doença. E ela conseguiu tirar aquela manta e ela conseguiu ver. Só que ela continuava vendo e chorava. Chorava também junto ao imã. Todas as desgraças caíram sobre Yazid. As lágrimas que caíram por Hussein, elas salvaram de uma infecção. As lágrimas que caem por Hussein, elas nunca vão ser simplesmente lágrimas, porque elas salvam tudo, elas podem salvar. Então, chorar pelo imã, chorar pela vida, chorar por aquilo que nós estamos, que nós lutamos, pela justiça, nunca, mas absolutamente nunca será esquecido. Depois disso, nós ainda temos uma longa e bonita história com o Imam Zainul Abidin no imamato, mas isso fica para uma outra oportunidade. Essas são as poucas palavras que eu queria deixar com vocês. Allahumma sallam.